antiga escola apostólica dos padres jesuítas. Diante da providência divina, ocasionada pelo encontro casual na noite de 13 de abril de 1921, no Palácio Arquiepiscopal de Fortaleza, o senhor Ananias Arruda, com o grande jesuíta Padre Antônio da Costa de Oliveira Pinto, foi escolhido a Serra de Baturité para se construir o Seminário Menor do Coração de Jesus, a fim de tentar ressuscitar no norte do Brasil a tradição da Companhia de Jesus, das eras coloniais. O plano dos jesuítas era instalar o seminário e a escola apostólica em Recife, Pernambuco. Com a doação do sítio Olho d'Água, cortado pelo rio Aracoiaba, pela Arquidiocese Metropolitana de Fortaleza, a Companhia de Jesus, terreno comprado ao senhor Joaquim de Alencar Matos, pelo preço módico e vantajoso, foi realizado no dia 3 de dezembro de 1922 a bênção da pedra fundamental, a qual foi tirada das ruínas da antiga igreja dos jesuítas da cidade de Aquiraz. Quando do fechamento da cavidade pela pedra, o mestre Abel Maia redigiu o seguinte: pedra, ruína, igreja Aquiraz, pp. Jesuíta 1748. Primeira pedra, apostólica, pp. Jesuítas, 3 de dezembro de 1922. E em 3 de janeiro de 1923, diante de um projeto de edificação do arquiteto francês Laurent Ponchon, doado pelo engenheiro português Antônio de Almeida Braga, foi iniciada a construção do majestoso prédio. Posteriormente, começaram a chegar recursos provenientes do Pará, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Finalmente, em 15 de agosto de 1927, este prédio, que lembra um castelo medieval, foi fundado pelo padre Antônio da Costa de Oliveira Pinto, Sociedade Jesuíta, e inaugurado por Dom Manuel da Silva Gomes, arcebispo metropolitano de Fortaleza, tendo como primeiro reitor o padre José Celestino Balazeiro, Sociedade Jesuíta. Ministro, o padre Paulino Vieledente, e o prefeito dos apostólicos, o padre Joaquim Teixeira, quando estiveram presentes inúmeras autoridades e personalidades eclesiásticas, civis e militares. No dia 18 do mesmo mês e ano, entraram os 5 primeiros alunos, sendo 4 desta cidade, iniciando as aulas no dia 19. Eis os alunos: Edmundo Silveira, Luiz Dória, José Furtado e Luiz Arruda Furtado. Esta escola, no decorrer de muitos anos, abrigou centenas e centenas de alunos, dos quais muitos se ordenaram padres e prestaram inestimáveis serviços à Santa Madre Igreja, projetando a cidade de Baturité em grande parte do cenário nacional. Há vários anos, esta escola, que lembra um castelo medieval, foi transformado em uma casa de repouso. Uma realização do senhor Ananias Arruda, com a cooperação da Arquidiocese de Fortaleza, Dona Maria Libânia de Holanda e outras pessoas. Está localizado no sítio Olho d'Água, Comunidade dos Jesuítas, Zona Rural, Baturité, Ceará. Igreja de Nossa Senhora da Palma. Tudo começou quando uma tribo de índios, chefiada pelo cacique Miguel da Silva Cardoso, que fundou a aldeia comum, hoje chamada Tijuca, na Serra de Baturité, trouxe para cá a imagem de Nossa Senhora da Palma, encontrada na Fazenda Frade, no município de Quixadá, que era venerada pelos índios
numa capela de taipa. Com a criação da freguesia pelo alvará de 8 de maio de 1758, sendo instalada em 19 de junho de 1762, tendo como primeiro vigário o padre Patrício Joaquim, passou então a chamar de Missão da Palma, que era habitada pelos índios genipapos e canidés, quando da fundação da Vila Real de Montemor, o Novo da América, ocorrido em 14 de abril de 1764. O ouvidor-geral corregedor desta comarca, o rei da época, Victorino Soares Barbosa, quando fundou a nossa vila, ele então determinou que a Maria Santíssima, Nossa Senhora da Palma, seria a nossa padroeira. Diante destas evidências, e segundo o Major Pedro Catão, que também foi prefeito de Baturité, foi concluído que a construção de nossa igreja matriz foi iniciada em 1764. 29 de novembro de 1784 é a dedução do período final da construção da bicentenária igreja, que apresenta a característica do barroco, sob a direção do mestre Francisco Xavier de Medeiros, o mesmo que também construiu a igreja de Canindé. Em 1902, foi instalado um grande sino doado pelo capitão Miguel de Arruda. Instalado em 1903, um grande relógio doado pelo senhor Alfredo Dutra, adquirido em Paris, França, por intermédio do senhor Jeremias Arruda, abastado comerciante de nosso estado. Em 29 de setembro de 1918, foram inaugurados novos altares, com o incansável trabalho do senhor Ananias Arruda e o vigário Monsenhor Manuel Cândido dos Santos, quando se destaca também na reforma da nova igreja a Capela Mor, e mais 2 púlpitos de cimento e de todas as pinturas eclesiásticas. A imagem de Nossa Senhora da Palma sendo 1,50 m, doada por Dona Maria Soares Arruda, esposa do seu Jeremias Arruda, adquirida na cidade do Rio de Janeiro. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, adquirida em Paris, França, no continente europeu, pelo capitão Miguel de Arruda, cuja comemoração foi realizada e abençoada com uma missa celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes. As pessoas da época contam que, quando da demolição das paredes velhas, encontraram em 2 tijolos as seguintes inscrições: "Este barróis foram os presos que amassaram os 29 de novembro de 1784. E no segundo, Coronel Gabriel Ferreira Maciel, os quais estão numa urna no alicerce do altar-mor. Dispõe de 2 naves, um altar-mor e mais 4 altares, um sino, e tinha uma cadeira especial para a visita do bispo ou arcebispo, e comporta aproximadamente 2.000 fiéis. Há ilustrações de cenas bíblicas em pintura a óleo em estilo clássico, executada por artistas locais, José Siebra e Padre Luiz Bezerra. O novenário a Nossa Senhora da Palma é realizado todos os anos no período de 6 a 15 de agosto, dia festivo e feriado. Pertencendo ainda à igreja, temos em frente, após a rua, um lindo Santo Cruzeiro, com as seguintes inscrições: Missão, 15 de agosto de 1934. Missões, 1954. Padres Capuchinhos. Esta imagem foi a oferta do senhor Joaquim Coelho. A nossa imagem original de Nossa Senhora da Palma tinha 40 centímetros de altura, do século XVIII, com o menino Jesus no braço esquerdo e uma pequena palma na mão direita.
foi roubada há anos da matriz e nunca mais foi encontrada. A nossa igreja localiza-se na Praça da Matriz, centro de Baturité. Monumento de Nossa Senhora de Fátima. Às 16 horas do dia 4 de dezembro de 1953, foi abençoado a pedra fundamental pelo Monsenhor Marques dos Santos, vigário-geral da Leiria, Portugal, para a construção do grande monumento da Virgem Peregrina em um dos altaneiros montes que circundam nossa cidade. Cerimônia realizada pelo reverendíssimo padre Demotiez, responsável pela peregrinação da segunda visita ao nosso estado da imagem miraculosa de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. Imagem que partira da Cova da Íria a 12 de maio de 1947 e que havia percorrido 53 países, com a presença do prefeito municipal Capitão Miguel Ed Tavra Arruda, do vigário Padre Severino Xavier, Sociedade Jesuíta, do senhor Ananias Arruda, outras autoridades eclesiásticas, civis e militares. Com grande brilhantismo e diante dos entoamentos da banda de música da PM da capital, foi inaugurado em 13 de agosto de 1967 o monumento, constando de um majestoso pedestral de 3 metros, a imagem de Nossa Senhora de Fátima com 9 metros e os vultos em cimento armado dos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora de Fátima em Portugal, a 13 de maio de 1917, com os 3 cordeiros ao lado, diante de uma missa campal celebrada por Dom José de Medeiros Delgado, arcebispo metropolitano de Fortaleza, acolitado pelo vigário de Baturité, padre Eduardo Fialho, e pelo padre Gerardo Aguiar, ex-vigário desta cidade, cujo monumento tem 12 metros de altura, considerada na época a maior imagem de Nossa Senhora existente no mundo, um trabalho do executor e idealizador Dr. Pedro Odísio. Durante a celebração da missa, os alunos do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora entoaram hinos sacros de acordo com a liturgia da igreja, e a banda de música, quando da elevação da hóstia consagrada, tocou o hino nacional, acompanhada de um ribombar de fogos, sendo transmitida pelo serviço de difusão na voz do padre André Camussa. Fez-se presente neste evento a dona Netinha Aderaldo Castelo, primeira dama do estado, que representava o senhor governador do estado, Dr. Plácido Castelo, general Humberto Ellery, vice-governador do estado, Dr. Barros Pinho, deputado estadual, Dr. Raimundo Girão, historiador e secretário de Cultura do Estado, José Ricardo da Silveira, prefeito municipal, Dr. Adalberto de Oliveira Barros Leal, juiz de direito da comarca, professor Fernando Leite, reitor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Raimundo Nonato, representando o diretor do DAE, senhor Ludigero Guilherme, diretor-presidente da empresa Redenção, diversos prefeitos da região do Maciço, alguns jornalistas de Fortaleza e inúmeras outras personalidades eclesiásticas, civis, militares e povo em geral. Finalizando a solenidade, a banda de música da PM de Fortaleza tocou o hino de Fátima, 13 de maio, o qual foi cantado por todos os presentes. Realização do comendador Ananias Arruda, que há 15 anos de indigente serviço estava executando seus sonhos. O monumento se encontra localizado no ápice do monte, final da Via Sacra, zona rural, Baturité, Ceará.
Aqui nós estamos no complexo da estação ferroviária, né? Um marco da nossa história, um marco do progresso aqui na região do Maciço de Baturité. E aqui nesse complexo nós temos, ao fundo, a estação ferroviária. Aqui ao lado nós temos o monumento comemorativo dos 100 anos da ferrovia, que foi implantada aqui em Baturité, que é a nossa locomotiva, né, uma réplica da locomotiva 106. E por aqui passaram inúmeras pessoas, né, no vai e vem da nossa estação. Tivemos também aqui transporte de cargas, transporte até mesmo de animais pela nossa ferrovia, que por muito tempo se destacou como uma das maiores ferrovias do Brasil. Entre muitas coisas que foram transportadas pela nossa ferrovia, tivemos um grande destaque para o transporte de gêneros agrícolas, como o café e o algodão. Aqui no complexo da estação, nós temos ali a antiga fábrica, a antiga beneficiadora de algodão, onde esse algodão era beneficiado, vinha do Sertão Central, chegando aqui ele passava pelo processo, né, de beneficiamento. Em seguida, através da nossa ferrovia, ele ia em direção ao porto do Mucuripe para de lá ser exportado, como também o café produzido na nossa serra aqui em Baturité. A Estrada de Ferro Baturité, ou como conhecida a Ferrovia Baturité, ela foi implantada ainda no reinado de Dom Pedro II, em 1882, mas a sua construção iniciou bem antes, por volta de 1870, quando ali, em Fortaleza, o senador Pompeu e outros empresários decidiram construir uma ferrovia no estado do Ceará, a primeira ferrovia. Então, durante esse período, ela foi construída por etapas, iniciando lá na Praça da Estação, em Fortaleza, em seguida até o bairro de Parangaba e, em sua continuação, chegando aqui no interior do estado em 1882. A nossa ferrovia é uma das 20 mais antigas do Brasil e aqui nós tivemos o privilégio de ter transporte não só de cargas, como também de passageiros. Então, muitos cearenses, figuras ilustres como o presidente Getúlio Vargas, utilizou aqui do transporte da nossa ferrovia, né? Então, a Ferrovia de Baturité, por muitos anos, se destacou como uma das principais formas de transporte do interior do estado do Ceará. Após a sua implantação em 1882, a ferrovia continuou com seu itinerário pelo interior do estado do Ceará, chegando até o seu ponto final na cidade do Crato em 1929. A ferrovia trouxe para a nossa região o tão esperado progresso. Inclusive o bairro aqui onde ela está localizada, que é o bairro do Putiú, surgiu após a sua implantação. Na década de 90, o complexo da estação, após o período de concessões do governo federal, foi desativado. E hoje, o complexo da estação funciona como uma área cultural. Aqui nós temos os galpões que funcionam para receber os nossos turistas. Temos também, na parte interna da estação, um museu ferroviário que conta um pouco, não é, da história da nossa cidade, conta um pouco também dessa trajetória ferroviária. Aqui nos arredores nós respiramos essa história ferroviária. Temos, além do monumento comemorativo dos 100 anos, que é a nossa locomotiva, antigas instalações, né, da ferrovia, como casas onde residiam os engenheiros, como o centro dos ferroviários, né, que ali funcionava, e hoje funciona uma escola. Então, todo esse complexo hoje funciona como uma área cultural, uma área de lazer, como nós podemos ver aqui, né, com os nossos munícipes aqui fazendo sua caminhada. Então, é isso. Esse é o nosso momento histórico aqui na Estação Ferroviária de Baturité. Nós poderíamos, dentro do nosso Baturité, traçarmos vários percursos culturais da sua arquitetura, visto a variedade enorme de história para contar. Só nesse entorno que nós estamos aqui do Fórum Coronel Vigílio Távora, que antes de ser o fórum foi um casarão abandonado, o porco não é derrubado. Antes desse casarão abandonado funcionou o Hotel da Tia Petra. Antes do Hotel da Tia Petra, funcionou o Bar do Chico Macaco em Parque,
funcionou o bar do Manelito em parte, o bar do Bananeiro em parte, o cartório eleitoral funcionou aqui, né? Então foram coisas que aconteceram aqui neste local que hoje funciona o nosso majestoso fórum. De frente ao nosso fórum, nós temos a nossa Secretaria de Saúde Municipal. Antes de ser a Secretaria Municipal, foi o Centro Comunitário Comendador Ananias Arruda, construído na gestão do prefeito Ivo. E que antes de ser o Centro Comunitário, foi tipo uma serraria do finado do jogador Zezinho que jogava futebol. Antes da serraria, foi o casarão de residência do saudoso, grande e ilustre baturitense Luiz Severiano Ribeiro, que nasceu nessa moradia. Descendo um pouco mais pela Rua Sede ainda, onde hoje funciona a farmácia Pague Menos, funcionava uma escolinha da Mônica. E antes da escolinha da Mônica, funcionava a casa de moradia do José Ricardo Silveira, ex-prefeito de Bazé, de grande memória e de grande lembrança. Descendo um pouquinho mais, nós chegamos no Sebrae. Antes de ter o Sebrae, funcionava a casa do ilustre dentista baturitense, Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, pai do nosso Clovinho, que é ex-prefeito de Baturité. Vizinho ao Sebrae, funcionava, onde hoje funciona o juizado de pequenas causas, funcionava a casa dos juízes de Baturité. Os juízes moravam lá e por lá passaram grandes e ilustres juízes. Descendo um pouco mais, de frente aos Correios, nós temos a Lab News, um laboratório novo que veio trazer progresso para a cidade. Mas antes disso funcionou a residência de Aulo Queiroz, muito conhecido na cidade. E antes disso funcionou a Câmara Municipal. Descendo um pouquinho mais, nós vamos chegar ali na Cíntia Calçados. Cíntia Calçados, antes de ser a Cíntia Calçados, funcionou o Center Lanche do nosso querido Newton Guedes Filho, nosso atleta, nota 10. Antes de ser o Center Lanche, funcionou o Café Central, que era o ponto que convergia toda a sociedade baturitense da década de 60 e 70. Subia-se da Praça Santa Luzia, vinha para a Praça Valdemar Falcão e descia pela Rua 15 e arrodeava, subia pela Rua 15, passando pelo Café Central, que é onde você tomava um cafezinho, um sorvete, bebia sua cerveja e de cara ainda ia para o Cine Odeon, que era um cinema que funcionava ao lado do Café Central. Eu tenho observado com muita preocupação as mudanças que as administrações no decorrer dos anos têm feito, porque eles estão devagarzinho, sem querer, deixando a cidade sem memória. Os nossos professores estão ficando sem memória, os nossos alunos estão ficando sem memória e principalmente a cidade está ficando sem memória. Você vê pouca coisa no Baturité é reutilizada. As administrações estão achando mais fácil derrubar e fazer. E assim a cidade vai ficando sem memória. E daqui a 10, 15 anos, até não terá memória nenhuma, a não ser alguém que tenha guardado alguma coisa. Eu diria que não vamos só preservar, as autoridades têm por obrigação buscar quem tem alguma coisa de bater ainda e compilar isso num livro, num documentário, sabe? Para que as futuras gerações possam ter acesso. Porque se não fizer isso, as gerações futuras não saberão o que foi Baturité. A importância de Baté na cana-de-açúcar, no café e meio mundo de coisa que Baté foi importante. Na escola, no ensino. Teve muita coisa. Baté foi uma das cidades mais importantes do Brasil. Não foi do Ceará, do Brasil. E pouca gente sabe disso, pouca gente estuda isso. Eu fico com muita pena, porque eu gosto de Baté, eu gosto de ver as coisas do Baturité. E eu vejo que cada vez mais a gente fica dependendo de alguém que ficou. Por exemplo, aqui na Rua 7 morava o nosso historiador maior, Edson André. Morreu e tem um acervo enorme. Ninguém sabe que fim levou esse acervo. Mas ele tinha muita coisa de Baté. Quem é que sabe onde é que está isso? Alguém tem que se preocupar com isso
e tem que ser alguém que possa bancar isso.